Carla, seja bem-vinda à minha página. Obrigada. Muito feliz de ter você aqui, porque você tem se doado, né? Tem se doado. Eu quero que você conte a sua história, Carla, tá? Eu tinha perguntado ali na outra que falhou a sua idade, porque eu acho você bem jovem, assim, você tem um ar bem jovial, né? E você tá com um menino já grandinho, então você começou tudo muito cedo, né? Porque você é enfermeira, deve ter começado tudo muito cedo. Oi. Conta a sua história para nós. Então, vamos para o filho do meio, né? Que o autismo entrou na minha vida a partir do José. Então, o José foi uma criança que, quando ele nasceu, ele era uma criança extremamente alérgica. Ele reagia até o colostro do meu peito. Desde o primeiro dia de vida, muito refluxo. Tanto que eu tive que passar 3 meses com ele, dormindo com ele, eu sentada, com ele sentadinho assim. Porque ele não aguentava deitar, porque voltava. Então, assim, resumindo, muito alérgico. Ok, mas o desenvolvimento dele era normal. Era tão normal que eu me lembro de uma foto que eu postei dele com 9 meses fazendo uma pinça. Ele pegava no lápis fazendo uma pinça. E até comentaram na foto, nossa, com 9 meses ele já pinça. E eu via que o desenvolvimento dele era todo normalzinho. Ele tinha o neurônio espelho, ele imitava, ele fazia tudo isso. Eu tenho um vídeo do José 1 mês antes dele entrar no espectro. Eu tenho até ele no Facebook. Ele pegando um livro, abrindo, fazendo de conta que estava lendo. Ele estava, na verdade, imitando a gente quando a gente lia para ele, né? E agindo por imitação, né? Coisa que o autista faz. Não Você faz. vê como ele estava dentro dos marcos, né? Justamente. E ele imitava. Então, ele tinha o desenvolvimento do neurônio espelho. E aí, o que foi que aconteceu? Como ele era muito alérgico, e eu sofri muito com essas alergias dele, eu criei um grupo aqui no Maranhão, APLV-MA, e saí adicionando mães que tinham filhos com o mesmo problema do meio. Encontrei pessoas maravilhosas mesmo para a vida. 3 meses antes dele entrar no espectro, eu me lembro como se fosse hoje, entrou uma mãe no grupo que era paciente de Dr. Aderbal Sabrá. Gente, ela não ficou quase nada no grupo. Ela só falou o seguinte: mães, eu queria dizer uma coisa para vocês. Hoje eu tenho um filho autista severo e adulto. E hoje meu filho está na condição que está, porque, na verdade, o meu filho, ele tinha alergia e eu não tratava a alergia dele. Eu não sabia que ele tinha alergia cerebral. Então, isso foi atingindo o cérebro do meu filho e meu filho ficou nesse estado. Michele, o que eu achei mais engraçado é que essa história dessa mãe não impactou ninguém. Só impactou eu. E meu filho não estava no espectro. Mas hoje eu entendo que... Por que me impactou? Eu acho que foi Deus já me mostrando o que ia acontecer com certeza. Com meu filho. Te revelando, com certeza, sim. E eu lembro que eu comentei com meu esposo sobre isso. Júnior, tu sabia que existe alergia cerebral e que isso pode deixar, enfiar a criança no espectro, e se a pessoa não tomar cuidado, pode lesionar o cérebro e ele ficar autista? Aí meu esposo até disse, nossa, tem isso, né? Eu digo, tem. Aí foi incrível. Michele, até 1 ano e 6 meses, esse menino não conseguia comer nada. E aí eu tive muita sorte, porque eu tinha uma gastropediatra, meu filho tem uma gastropediatra que é muito boa, que acompanhou ele desde os 15 dias de vida. E assim, ela conhece, ela já trabalha com isso há mais de 30 anos com criança, então ela tem um olhar clínico muito bom. Então como eu, nós nunca achamos que ele era autista. E aí o que foi que aconteceu? Começamos a introduzir a alimentação dele, verduras. Gente, foi incrível. Ele começou a comer verdura. A primeira coisa que eu notei, ele começou a andar na ponta do pé. Eu achei estranho, porém, era somente a ponta do pé. Quando foi no outro mês, o que foi que eu percebi? Além dele estar andando na ponta do pé, ele começou a não saber mais brincar com os brinquedos dele. Ele sabia brincar de carrinho, ele chutava bola. Nossa! Ele sabia brincar. Ele parou. Aí foi que eu comecei a notar que ele pegava os brinquedinhos dele e só sabia rodar. Os brinquedos que ele brincava, ele não sabia mais brincar, e tudo para ele rodava. Se era bola, ele rodava, se era um sapato, ele rodava, se era um carro, ele rodava. Tudo ele só Tristeza, rodava. né? Aí eu fiquei mais ainda querendo me enganar.
Porque a gente fica querendo se enganar, né? A gente fica querendo que não... Fica, faz da negação. A gente quer se enganar, a gente não quer acreditar. Tá bom. Quando no outro mês, ele começou a ter uma obsessão por água. Uma obsessão por água, e ele não queria mais abraçar a gente. E ele não apontava. E outra coisa que ele... Aí no terceiro mês foi isso, foi o estopim, foi isso. No quarto mês, assim, que a gente não teve mais dúvida, foi porque ele não atendia mais pelo nome. Podia era gritar no ouvido dele. José, ele não olhava nem pro lado. E aí, minha filha, aí foi que o negócio pegou. Eu não tinha mais dúvida. E aí foi que eu fui atrás de uma terapeuta, procurei a melhor terapeuta ocupacional que tinha, Juliana Bandeira, dona da clínica Le Petit. Quando eu cheguei lá, que ela olhou ele, ela me disse logo que ele estava, só que ela era terapeuta ocupacional, ela não podia me dar um diagnóstico, e me encaminhou para uma neurologista. Eu disse, pois eu quero a melhor. Então, ela me deu a referência, ela disse, olha, a melhor que nós temos hoje, que é referência norte-nordeste, norte e nordeste, é essa daqui, você pode levar ele. Olha, ela não precisou de 30 minutos para me dar o diagnóstico. Ele é autista moderado. Aí o chão se abre, a gente fica tonta, não enxerga mais nada. Não. E eu virava para ela e dizia, doutora, ele não é assim. Ele se desenvolvia normal, ele ficou assim depois que ele começou a comer. E ela olhava para mim com pena, ela até chorou com pena de mim e disse assim, não se engane, você está se enganando. Ele nasceu assim, você é que não está querendo aceitar. Aceite seu filho. E eu virei horrível. E eu virei para... E isso há quantos anos atrás? Hoje ele tem 8 anos. Isso ele tinha um Anderman há mais de 6 anos atrás. E aí eu digo... Aí foi, vai, não vai. 3 horas de consulta. Ela pegou o maracá lá, eu me lembro. Ela disse assim, você tá vendo essa sala? Ela é toda lúdica. É de propósito. O seu filho, ele não sabe nem que ele tá aqui. E realmente ele não prestou atenção em nada na sala dela. Ela pegou o maracá, rodou assim no ouvido dele. Ele não olhou nem pro lado. Era como se ela não estivesse fazendo nada. Ele não sabia nem onde estava. Aí eu chorando muito. Ela até chorou também assim com pena de mim. Eu disse assim, doutora, ele vai falar? Ela disse, olha, eu não tô vendo nenhum sinal de que ele vai falar. Porque para uma criança falar, ela precisa olhar. Ele não olha para nada. Ele não sabe nem que ele tá aqui. Precisa de várias etapas, né, Carla? A mamãe, ela tem uma ansiedade fortíssima, e eu também, que o nosso filho fale. Mas, pessoal, falar é a cereja do bolo. Antes da fala, deve ter vários e vários comportamentos, né? Não é assim, vai falar. Então, é isso que você falou, né? Primeiro tem que ter um contato visual e uma série de coisas para que venha a fala, né? Então, ela disse que provavelmente ele não ia falar. Provavelmente ele não ia falar, ele não tinha nenhum traço assim de que ele ia falar. Aí ela disse, olha, dificilmente esse menino vai andar de bicicleta, dificilmente esse menino vai conseguir pedalar, porque tá tudo relacionado, porque o meu filho estava muito ruim. O meu filho estava num grau tão ruim que o meu filho, eu não podia mais dizer não, eu não podia contrariar, brigar com ele quando ele fazia alguma estereotipia, porque ele começava a se morder todinho, ficava nervoso. Eu brigava com ele porque ele queria passar o dia todo estereotipando. Ele tinha uma estereotipia de abrir e fechar a porta, que ele ficava lá. Meu marido chegou ao ponto de arrancar todas as portas da minha casa. Ele só deixou a da cozinha, do armário da cozinha, porque tinha a porta que fechava, para não entrar bicho no armário. Mas do resto da casa ele arrancou, porque ele não aguentava mais. Ninguém aguentava mais esse menino abrindo e fechando essas portinhas o dia todinho dentro de casa. Sim, sim. Aqui em casa também é assim. Pois é, ele tinha isso daí. Aí eu lembro, como se fosse hoje, que eu disse, tá bom, doutora. Então, o que eu faço? Aí ela disse, olha, primeiro, você vai ter que colocar ele na terapia ocupacional, na fono e em colégio. Vamos estimular ele o máximo que ele puder. Aí eu digo, tá certo, doutora. E a comida, que eu notei que ele ficou pior? Olha, deixa esse negócio de mão, que isso não existe. Pode dar comida para o seu filho à vontade. Eu já lhe disse que isso é coisa da sua cabeça. Eu digo, doutora, eu nunca tive nem babá.
Então, assim, eu tenho certeza que não é da minha cabeça. Eu tinha um filho e eu tenho um outro filho agora depois que ele começou a comer. Aí, de novo, ela achando que eu queria me enganar. Ok. Resumindo, 3 horas de consulta, ela não cedeu. Eu também não cedi, porque eu tinha certeza que a alimentação tinha a ver com isso. Quando nós saímos do consultório, meu esposo virou para mim e disse assim: e agora? O que que a gente vai fazer? Aí eu lembro como se fosse hoje, eu disse para ele assim, eu disse assim, ela disse que é impossível, né? Ele sair. Ele disse, foi. Eu digo, pois eu quero ir atrás do impossível. Eu quero o impossível. Para ele, eu quero o impossível. Amém, amém. E aí eu só sei que ele disse, o que é que a gente vai fazer? Aí eu lembro que tava Camila Milagres, nessa época, ela vinha para o Maranhão. E aí a gente era um grupo de mães, se juntamos. Ficava mais viável para ela, em vez da gente ir trazer ela, né? E aí a gastropediatra do meu filho, que também não aceitava, ela disse, eu não aceito, porque a gente não aceitava ter perdido aquela criança. Porque era uma criança que tinha um desenvolvimento normal e ficou assim, depois começou a comer. Então ela disse, eu também não aceito. E aí ela foi atrás também, ela conseguiu falar com essa médica na minha frente. E aí ela disse, Carla, tem como tu importar para mim nos Estados Unidos Neuroprotec e Histamina Block? Eu disse, tenho. Tinha uma amiga minha que estava indo para Miami, ela pegou e trouxe para mim. Michele, aí ela disse, vamos colocar ele no Neocate de novo e exclusivo. Michele, 1 mês ele tomando Neuroprotec, Histamina Block e no Neocate. Todas as estereotipias do menino sumiram. Eu comecei a ver diferença com 4 dias tomando. Meu Deus. Ok, mas também só as estereotipias. O menino continuava do mesmo sem saber onde estava. E aí, maior prova, né, que o alimento, maior prova que aquilo que você põe na boca, não, gente, tem total efeito. Agora, não é surpresa. Justamente. Cara, você dias, mães falam assim, nossa, você falou para tirar o leite, meu filho começou a dormir. Você falou para tirar isso aqui, meu filho parou de fazer estereotipia. Gente, isso tá assim, ó, tá igual folha, tá demais. Esses comentários que você falou agora, tá demais, tem para quem quer. Tá aí, pessoal, tá aí mais uma mãe falando, mexeu na dieta, mexeu na criança, né, cara? É assim, Michele, outra coisa. É porque é uma coisa assim que eu vou dizer aqui, que eu até queria que profissionais escutassem o que eu tô falando. Porque é o seguinte, é muito fácil dizer que é autismo. Tudo cabe ali. É muito fácil. Pegou 3 características, ela entra. O autismo é um guarda-chuva. Ele tem muitas características. Então, assim, é muito fácil você diagnosticar uma criança com autismo. Por quê? Porque quando é uma pessoa de idade que inflama o cérebro, ele pode ter Alzheimer, Parkinson, esclerose, esquizofrenia. Então, assim, tem trocentas doenças. Amnésia. Justamente. Quando é uma criança que inflama o cérebro, ele vai inflamar justamente na parte do sensorial. Então, o que é que acontece? A criança, na verdade, ela não é autista. Ela fica com características autistas por conta de uma inflamação cerebral na parte que é do sensorial. Então, assim, às vezes a criança está com encefalite autoimune, vai inflamar a parte do sensorial, mas o diagnóstico é autismo. O meu filho, claro, a alergia cerebral que ele tinha, era o que ele tinha, mas o diagnóstico, autismo. Por quê? Porque as características da doença eram características de uma criança autista, mas ele não era autista. Ele nunca foi autista, porque autismo é genético. E cadê essa nossa herança de crianças autistas? Quem era na tua época que tu lembra de... Tu já tinha visto gente autista? Eu nunca tinha visto. Primeira que eu vi meu filho. Não, aí o pessoal fala assim, não, é porque agora todo mundo vai atrás do diagnóstico e antes não era assim. Não precisa disso, basta lembrar da nossa infância, na nossa rua. Quantos tinham na nossa rua alguma criança fora do normal, que tinha aqueles nomes pejorativos? Quantos tinha? Eu lembro que na minha infância inteira, Carla, e olha que meu pai é viajante, hein? Na minha infância inteira eu conheci uma criança nos fundos da minha casa que tinha problemas mentais, né? Porque, para você ver, e hoje aqui no meu condomínio, aqui eu já vejo vários, no único condomínio, em qualquer rua, todo mundo conhece alguém.
Então, assim, como que a genética mudaria de tal forma, Carla, a ponto de ser hoje uma pandemia? Pois é. Se fosse assim, se fosse dessa forma, temos 3 orelhas, 4 braços, porque a genética mudou de forma galopante, então só mudou a parte do autismo, só o autismo que aumentou 1000%. 2025 a previsão é metade das crianças nascerem autistas, né? E como é que outras coisas da sua vida não mudou, né? Então, assim, que pena que você teve que passar por essa experiência, né? Essa médica derrubando toda a tua expectativa, a tua esperança. Foi isso que eu vivi também. E por isso que a gente fez essa página, porque a gente já leva aquele golpe dos sonhos do teu filho, da vida do teu filho, o que vai ser do meu filho do futuro. Porque, gente, nós estamos falando aqui de criança, a maioria é criança. Mas essas crianças vão crescer. E vão parar para pensar o que vai acontecer com uma moça de 20 anos severa. O meu filho seria hoje severo. O que ia ser do meu filho homem com 40 anos, autista severo? Né? Então, assim, a gente já leva esse golpe da vida, né? Já leva aquele baque que todo mundo vai pro pó. E aí vem o médico para você, a genética vai ser sempre assim. Toma aqui a marmitinha com os remédios e terapias, né? É isso que tem aí. Justamente, e sendo que genética não muda. O que muda é a epigenética, que eu queria entrar nesse embalo aí. Então, o que aconteceu? Importantíssimo. O que aconteceu? Nós somos em Juliana Bandeira. Juliana Bandeira, ela virou para mim e disse... Porque assim, eu estava disposta a fazer tudo. Eu não ia escolher. Ela virou para mim e disse assim, o que eu posso fazer para ajudar ele em casa? Ela disse, olha, é cortar a TV, o máximo que tu puder. Gente, meu marido também estava tão determinado que ele virou para mim e disse assim... Se ligar a TV, eu jogo fora. Tá bom, não vamos ligar a TV na frente do menino. Aí a gente começou a ver que a interação que ele tinha dentro do apartamento caía. Ele não conseguia ver criança brincando. Então, se ele não conseguia ver criança brincando, como é que ele ia aprender a brincar? Eu tinha que descer. O apartamento praticamente não tinha criança lá embaixo. Os horários não se batiam. Então, a gente saiu do apartamento e ainda voltamos a morar em condomínio de casa por conta disso, né? Por conta para o José poder ter esse convívio a mais com criança. Sair na porta de casa e olhar a gente. Sair na porta de casa e olhar a criança. Coisas que não tem em apartamento. Sim. Aí fizemos isso também. Aquele filme que eu assisti Meu Filho, Meu Mundo. Eu assisti aquele filme chorando muito. Sim, chorei muito, porque eu ainda vi... É parecido com o meu menininho. Eu virei pro meu esposo e disse assim, Júnior, tu assistiu aquele filme? Aí ele disse, não. Eu digo, pois não assiste, que tu não vai aguentar, porque tu foi aquela mãe. Olha o que meu marido fez. Meu filho ia pra terapia. Ele fazia terapia lá com Juliana Bandeira. Juliana foi muito conosco. Ela ensinava a gente como a gente tinha que fazer com ele em casa, para desenvolver o cognitivo. E eu vou te dizer, meu filho fazia terapias 2 vezes na semana, 40 minutos de terapia. Quando saía da terapia, que íamos para casa, o meu marido, ele pegava essa criança quando ele chegava do colégio. Ele me entregava esse menino já só na hora de dormir. Ele fazia do jeito que a Juliana fazia, ele fazia no menino sem parar dentro de casa. Foram 3 meses que eu não sei como ele aguentou. Eu virei para ele e disse assim, eu digo, eu não sei como tu aguentou. Ele disse, nem eu. Era só a vontade mesmo. Então, às vezes eles falam que o pessoal, né, terapeuta, fono, eu não sei por que eles não gostam que a criança faça ozônio, eu não sei por que eles não gostam que a criança faça essas coisas. Porque a parte que mexe na ortomolecular é apenas para desinflamar a criança. Desinflamar o cérebro, desinflamar o intestino, oxigenar o organismo. E aí, consequentemente, isso aí não vai fazer tudo. E aí vem a outra parte do estímulo. Então, é uma coisa casada, é todo mundo junto. Todo mundo junto. Falar nisso, eu vou chamar meu esposo aqui para estar comigo, pra gente. Ele tava assim, essa live eu quero ver ao vivo junto com você, porque nos tocou muito, né? Nos tocou bastante. Porque assim, né, Carla, você me contou o que seu esposo fez por vocês, pelo seu filho, né? E aqui a gente também Tudo bom? Tudo jóia. E aqui a gente também é um, né? A gente é um nisso, é tudo por ele, para ele, né? A gente luta aqui todo dia. Nunca que a gente ficou um dia sequer prostrado, cansado, desanimado, sabe? A gente tem nossos momentos, claro, né? Ninguém é de ferro.
mas nunca nenhum dia a gente fechou a porta do quarto e falou assim, ó, hoje eu quero ficar aqui, quero passar a tarde aqui. Não, a gente todo dia de manhã, às 6 da manhã, 5h30, a gente levanta com toda a força do mundo para fazer por ele o que ninguém pode fazer. Pais, ninguém pode fazer pelos filhos o que vocês podem fazer. Olha o que a Carla fez, né? A Carla saiu daquela consulta e falou, nós vamos fazer o impossível. E o impossível é possível do que vocês possam imaginar. Porque todo dia, Carla, chega para mim, todo dia não, chega para mim diretamente, histórias de luta, mas histórias de vitória, né? A Carla é mais uma e está aqui, pessoal, contando pra gente, né? Então a gente não pode perder as esperanças. E aí o seu marido começou a fazer, foi tudo, tudo. Do jeito que ela fazia lá com ele fazia. Até a cadeira ele comprou para fazer também. E aí ele ficava aproveitando os momentos dele de interesse. Tipo, o meu filho, ele se interessava em olhar para uma mesa. Naquela mesa, o meu marido sabia explorar tudo. Ele chegava lá e dizia, mesa, essa mesa é branca. Mesa, e para estudar, para... Minha irmã, se tu precisava ver. Era incrível, era incrível, era incrível. Esse tem que fazer uma live. Gente, é tímido demais. Vou ver se ele topa fazer essa live. Se ele quiser aparecer aí, depois traz seu menino aí pra gente dar um beijinho, traz seu marido aí, porque autismo no lar é tchau no final e falar com vocês, sim. Tá bem, tá bem. Tá bom. Aí o que acontece? Por telefone ainda, eu consegui falar com Camila Milagros antes dela vir. Até então, José só tinha melhorado as estereotipias. Consegui falar, aí sim, teve uma mãe. Eu só conhecia no Brasil uma mãe que tinha recuperado o filho. Essa mãe era de Curitiba. Então, eu fiquei sabendo que existia essa mãe. Ok, pois para mim não existia mais nenhuma mãe de menino tenha no mundo. Só existia essa. Eu só queria olhar para ela. Só essa me interessava. Eu só queria saber dessa. Fiz logo amizade com ela à distância. Porque assim, a gente tem que se apegar em quem dá força pra gente, né? Aí, claro, vídeos do meu filho lá no grupo que tinha aqui no Maranhão, que era Ilha Azul. E eu até botava, na verdade, no começo, querendo que alguém olhasse e dissesse assim, não, ele não é autista, não. Aí o povo olhava o vídeo dele e dizia assim, igual o meu da cidade. Ô, Carla, a minha amiga aqui está perguntando quantos anos ele estava no meio desse tempo, dessa história, quantos anos tinha esse menino? Então, o José até 1 ano e 6 meses, ok. 1 ano e 6 meses começou a comer, aí eu fui notando que foi mudando. Com 4 meses comendo, ele já estava autista moderado. 1 ano e 10 meses com indicação de Ritalina, porque ele já se mordia. Ela disse, você não vai aguentar ficar com esse menino desse jeito. Até a receita, eu não botei ele no retorno. Eu nunca mais vi essa médica na minha vida. Ô, Carla, uma vez eu fui levar o João machucou o braço, e aí eu levei ele, porque só para saber se tinha quebrado ou não. Tá ouvindo? Agora que eu vou começar a ouvir, não estava escutando. Tá. Eu estava falando que uma vez eu levei o João no médico, porque eu achei que ele tinha quebrado o braço, alguma coisa, né? E aí o médico falou assim, você sabe que uma hora ele vai ter que começar a tomar remédio, né? Pensa num olhar de fogo que eu olhei para ele. Falei assim, é porque o sistema te ensina a fazer assim, só aplicar remédio. Porque se o pai lê o que está escrito na Ritalina, na bula da Ritalina, não dá para o seu filho, né? Não dá. E outra coisa, porque eu sou da área da saúde, né? Então, assim, eu tive 2 cadeiras de psiquiatria, eu passei 1 ano em hospital psiquiátrico, estagiando, eu gostava do estágio de psiquiatria. E lá nesse estágio, o que é que eu via? Eu via adultos que o remédio tarja preta não funcionava mais, amarrados, e não tinha mais o que fazer, porque não tinha mais medicação para ele já estava dopado e tinha que ficar amarrado. Aí eu imaginei, eu digo, não, eu sei o que um remédio tarja preta faz. Não sou contra totalmente as medicações, mas tipo assim, não é a primeira opção. Tem que ser a última. Com certeza. Tem que ser a última. A pessoa já tinha que ter tentado de tudo para poder entrar numa coisa dessa daí. Então, para mim, eu sou totalmente contra ficar dopando crianças desde pequena sem ver nada. Quer dizer, pode ser uma encefalite autoimune,
Pode ser alergia cerebral, pode ser intoxicação por metais pesados. Então, assim, tem N coisas que pode ser que inflamam o cérebro. Quando é criança, vai inflamar justamente na parte do sensorial. E aí, pimba, autista. Pegue isso, leve para sua casa, se contente e fique com isso pro resto da sua vida. E tá bem que o remédio tarja preta. Olha, isso, pra mim, é pra gente fraca. Porque só se meu filho não tivesse nascido de mim. Porque, na época, me acharam muito maravilhosa, Michele. Michele, na época... Com certeza, Carla. Camila, na época que passaram... Que passaram ozônio. Uma das chamadas que eu fiz aqui, Carla, foi dizer que você foi a primeira mamãe do Maranhão, do estado do Maranhão, a fazer ozonioterapia, né? Então, eu não duvido do que você está falando. Graças a Deus que o seu filho nasceu do seu ventre e olha, ele se deu bem, porque eu quero que você entre daqui a pouco na questão do ozônio, né? Porque ser a primeira, olha, eu entrei assim, porque eu vi várias evidências, eu estava no grupo, vendo gente falando, mãe me ligando, dizendo, Mi, um dia lá atrás você me ajudou e hoje eu quero te ajudar, estou fazendo ozônio, meu filho, ó, passou o seu. Então eu falei, pronto, chega, vamos atrás. Mas você foi a primeira, depois vamos entrar nessa parte aí. Foi a história da primeira. Camila Milagres passou, ela falou, eu lembro como se fosse hoje. Eu até me senti assim, porque ela não passou para nenhuma criança antes do meu. Ela passou primeiro para o meu. Ela virou para mim e disse assim, eu acho que ela me viu assim tão angustiada, chegaram muitas mensagens de gente para ela, porque eu fiquei um caco. E aí, eu nunca olhei, na verdade, Michele, eu nunca olhei dificuldade em nada. Para mim, tudo era uma oportunidade. Tipo, quando Camila Milagres passou ozônio para o meu filho, eu não olhei aquilo como dificuldade, eu olhei aquilo como uma oportunidade. E parecia assim que todo mundo estava achando assim aquilo como uma dificuldade. Então, assim, eu estava disposta, inclusive, até sair do estado para fazer ozônio nele, caso eu não fizesse aqui. Porque até então eu não sabia que eu podia fazer o curso de ozônio. E aí eu fui atrás de 2 médicos que faziam ozônio no Maranhão, né? No caso, um era cardiologista, o outro era nutrólogo. O nutrólogo cobrava R$400 em uma sessão de ozônio. E geralmente os pacientes dele todos eram atletas. Então, ele nunca tinha feito em criança e ele não tinha experiência em tratamento de desbiose intestinal e nem de alergia e nem de nada. Ok, nem fui nele. E aí, marquei a consulta com o cardiologista. O cardiologista foi muito seguro comigo. Ele virou para mim, olha, eu sou cardiologista, meus pacientes são 100% idosos. Aqui eu uso ozônio, mas é para tratar outra coisa. O seu filho vai ser um experimento para mim. Ele não precisou me dizer também mais nada. Eu já não quis. Aí foi quando eu descobri que eu poderia fazer o curso de ozônio. Nesta época, só existia curso de ozônio pela ABOS aqui no Brasil e só tinha 2 vezes por ano. Isso foi em outubro. Quando foi em novembro ia ter o curso. No dia que eu vi que eu poderia fazer o curso, naquele dia eu já me matriculei, já comprei as passagens e no outro mês eu já estava lá na turma fazendo o curso para ele, né? Eu fiz o básico e fiz o avançado, porque nessa época tinha uma opção, ou você faz o básico ou você faz o avançado. Eu quero os 2. Se tivesse 3, eu queria os 3. Se queria os 4, eu queria os 4. Eu queria tudo que eu pudesse ajudar o José. Meu filho era uma criança tão alérgica que, apesar dele também não poder comer nada, ele também não podia medicação nenhuma. Ele não podia um antibiótico, ele não podia um remédio para febre, ele não podia nada. Até então, nem vacina. Eu tive que parar de vacinar ele, porque cada vacina que ele tomava, ele desenvolvia era a doença. Não, a minha vida foi um caos. E aí eu chego neste curso de ozônio para fazer curso de ozônio para desinflamar o cérebro dele, que foi que a médica me disse. Olha, ele precisa fazer ozônio para oxigenar, desinflamar esse intestino e, consequentemente, oxigenar esse cérebro. E aí ele vai ter capacidade de falar. Ai, gente, quando falou, falar. Se dissesse assim, você vai ter que ir na lua e pegar lá o pozinho para dar para ele, eu ia. E aí eu sou sempre... Todas nós. Vamos falar é que deixa
deixa a gente, né? Gente, Muito ansioso, sim. Espectro, falar é tudo que a gente quer, só que a gente não se contenta. Depois que ele fala, a gente quer outra coisa, a gente quer outra coisa, a gente quer outra coisa, depois a gente quer isso mesmo. Aí essa médica disse, ele precisa fazer ozônio para ele falar. Quando eu chego lá neste curso de ozônio, aí começaram lá, ozônio é bactericida, ozônio é virucida, ozônio é fungicida. Gente, eu chorava, que até os professores estavam assim um pouco com pena de mim. Mas era por quê? Porque além de eu ter um filho autista, eu tinha um filho que não podia tomar medicação nenhuma. E já aconteceu de eu ir uma vez pro hospital com meu filho e a médica me mandar para casa com ele. Ela ficou com pena de mim. Ele chegou lá queimando de febre. Aí ela botou lá, paracetamol, eu digo, não pode. Ela botou dipirona, eu digo, não pode. Aí ela botou outra, eu digo, não pode. Aí ela colocou antibiótico, eu digo, não pode. Ela disse, me desculpe, eu não posso lhe ajudar. Eu não sei tratar de outra forma. Então, quando eu cheguei no curso, que eu descobri que o ozônio tinha um poder disso tudo, gente, assim, pra mim, existe uma Carla antes do ozônio e existe uma Carla depois do ozônio. Eu voltei nesse avião, eu chorava tanto, que a minha vontade era só de chegar em casa, agarrar meu filho e dizer assim, meu filho, porque eu tinha medo até dele morrer. Ai, desculpa. Então, assim, pra mim, foi libertador, em todos os sentidos. Quando eu comecei a fazer ozônio dele, quando deu na 20ª sessão, eu escutei meu filho me chamar de mãe. E de lá pra cá foram só vitórias, foram só ganhos. O meu filho melhorava a cada dia. No primeiro ciclo de ozônio, eu consegui 10 palavras. Para muitos não era nada, para mim era tudo. Meu filho não falava nada. Quando eu fiz o segundo ciclo de ozônio nele, todo o cognitivo veio. Veio as frases. E sem falar que de lá para cá, meu filho nunca mais tomou antibiótico. Porque quem me ensinou a fazer ozônio foi ele. E nessa época, eu lembro que quando meu filho falou, uma sessão de ozônio em São Luís era R$200. As mães, eu não fui fazer curso de ozônio para trabalhar com ozônio. Eu fui fazer curso de ozônio para ajudar o meu filho. E quando eu comecei a fazer no meu filho, que as mães viram o antes e o depois do meu filho no grupo já falando, meu filho no grupo olhando, meu filho apontando, elas começaram a me pedir para fazer no filho delas. Aí de lá para cá, eu não parei mais. Aí eu adotei várias crianças, várias mães, e eu ganhei uma família. Porque hoje, o que é que eu posso dizer? O que foi que o autismo trouxe para a tua vida? O autismo, eu posso te dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ô, Carla, você sabe que eu ouço as mães falando isso e eu ainda não consigo dizer, sabe, Carla? Ainda não consigo dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que um dia eu vou falar. Mas eu ainda não consigo, sabe? Eu pretendo um dia chegar nesses teus sentimentos aí que são muito nobres, mas eu ainda hoje eu daria qualquer coisa, sabe? Por não ter passado por isso. Mas eu já não vejo mais tanto como eu via antes, né? Eu já vejo assim que eu sei que eu tenho ajudado, né? Algumas pessoas, então isso já tem me sustentado bastante. Mas parabéns aí por esse coração que você tem. Quando ele saiu do espectro, ele saiu assim, com 5 meses depois. Mas eu vou dizer uma coisa, como foi que ele saiu? Ele já saiu e já saiu? Não é assim. Com 5 meses depois de tratamento, ele desenvolveu o neurônio espelho, que é uma coisa que os autistas não têm. O que é o neurônio espelho? O que é o neurônio espelho? Uma criança normal, ela aprende até o que não é para aprender. Ela aprende por repetição. Ela olha e repete. Tu fala uma coisa aqui que tu nem quer que a criança aprenda, mas ela escutou, ela repete. Ela anda como O autista, ele não faz isso, porque ele não tem esse neurônio espelho. Então, o que foi que aconteceu? Depois de 5 meses do tratamento ortomolecular, o meu filho começou a imitar funcional. Ele começou a imitar sem ser agente mediano.
Mas assim, Entendi. até os 5 anos de idade, José só veio acompanhar a idade mental dele com 5 anos de idade. Até os 5 anos, ele era uma criança que ele tinha um neurônio espelho, ele já imitava, ele era totalmente funcional, mas tu via um atraso nele. Porque quando ele saiu do espectro com 2 anos e 5 meses, ele parecia uma criança de 1 ano. Ele era uma criança de 1 ano. Então aí foi que ele foi começar a brincar com os brinquedos funcionais de novo. Então é como se ele tivesse 1 ano. E aí ele foi desenvolvendo devagar, mas sempre melhorando. Quando ele tinha 5 anos de idade, você podia misturar ele com as outras crianças, aí tu não via mais nada. Mas até os 5 anos de idade, você via uma diferença nele. Até na fala. Ele falava botando força. E hoje ele não... Hoje não tem mais nada. Hoje eu já acho as outras crianças atrasadas perto dele. Os que não tem nada, entendeu? E eu queria chamar o José aqui, para vocês olharem ele. E se as mães podem falar alguma coisa com ele, deixa eu chamar ele aqui, rapidinho. Tá bem. Ô, José, vem cá. Vem cá, que o pessoal quer te ver. Isso daqui. Oi, José. Oi. Oi, amor. Que lindo, que fofo. Tudo bem com você? Fala com Sim. É. Você vai para a escola? De manhã você vai para a escola? Sim. Qual é o mesmo? Estuda, filho? Colégio IBC. Qual série você faz? 2º ano. Como foi suas notas esse mês, hein? Eu acho que no mês passado foi tudo 10. Aí, eu vi a sua mãe mostrando sua nota 10 lá. A tia viu tudo, a tia vê as coisas que você faz e já sabe que você vai de manhã para a escola. Que bom que Deus deu uma mãe para você como essa, né, José? Uma mãe bem guerreira, né? Parece uma leoa, né? De brava, né, meu filho? Que bênção, maravilha, que lindo. Pois dá tchau. Felicidade ver ele assim, meu cara. Diz tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Com Deus. Tchau. Deixa eu já abrir aqui para você sair. Que maravilha, né, Carla? Vale cada segundo, né? Vale tudo. E na época, às vezes, até viravam para mim e falavam assim, tu não te acha muito exagerada? Eu dizia, gente, eu não tenho nada a perder. O que eu tenho a perder? Eu tinha um filho, autista, moderado, sem chance de recuperação, com indicação de remédio tarja preta. O que eu tinha a perder? Para mim, eu já tinha perdido tudo. E aí o pavor... essa que eu perder, assim, é muito, muito curioso, né? Porque os pais, eles ficam anos e anos levando os filhos à terapia para ter um leve progresso ou para empatar. E aí você fala de dieta, eles não querem tentar 30 dias. E se eles tentam 30 dias e não tem resultado, eles já desistem. Agora, as terapias, eles ficam 4 anos, 5 anos, a vida inteira, né? E não desiste. Eu acho muito curioso, uma coisa que eu e minha esposa, a gente estava conversando hoje, desculpa, pessoal, o desabafo, sabe? Mas você vê grandes estrelas com seus filhos, já homens, né? Ou já mulheres, com toda a característica do autismo. Será que a gente não pode parar para pensar que essas pessoas têm condições de estar com o melhor médico do mundo, não do Brasil, do mundo? Com a melhor medicação, a melhor terapia, você vê ali a pessoa com 20 anos com todas as características do autismo. Aí você pega uma mãe que eu conheço, mãe simples, pessoa simples, que tem trabalho doméstico, recupera o filho com dieta. Aí você olha para o José, olha a cara ali do José, o olhar do José, né? Você olha para essas mães que estão recuperando os seus filhos, gente. A criança, você olha o semblante da criança, é completamente normal, né? Completamente típico. Então vamos parar para pensar, pessoal, aquela celebridade, aquela estrela que está lá falando que autismo não tem cura. Olha lá para aquela criança como ela está, olha para esse jovem como ele está com toda a característica do autismo. Então o que vocês têm a perder de apostar nessas histórias que a gente vem contando? O meu filho, cara, ele está na portinha do leve.
Ele está muito perto do leve, entendeu? É assim, sabe, Carla? Eles saem do médico com a marmitinha, né? Ritalina, Risperidona e terapias, né? Eu sou, assim, bem tranquilo em dizer. Não adianta fazer terapias, não adianta fazer qualquer tipo de terapia se não tratar do intestino, se não tratar de dentro para fora. Não adianta nada. Porque, na verdade, é o que a gente vê os pais falando, né? Eles vão lá no médico e passam 3, 4, 5 anos fazendo terapia, né? Mas quando você dá a opção e dá a orientação para um pai desse fazer uma dieta, há um mês não funcionou, mas você passou 4, 5 anos fazendo terapia e não funcionou também, né? Ei, Carla, então, eu estava conversando, que hoje à tarde eu estava estudando sobre essa conexão cérebro-intestino, e nós temos como se fosse 3 braços do intestino para o cérebro. E existe um nervo, que eu acho que se chama nervo neutro, que ele faz essa conexão, ele recebe o cérebro, vai para o intestino, do intestino para o cérebro. E é impressionante a relação do intestino e cérebro. Tem já comunidades cientistas, que eu vou usar falar aqui, porque esse estudo não vem de mim, que eles estão falando que o intestino é o primeiro cérebro e não o segundo, né? Claro que o que está percebido mesmo é que é o segundo cérebro, mas isso é muito curioso. Mas isso há 6 anos atrás, ninguém podia nem falar isso, isso era coisa de gente doido. Hoje em dia, que já está até na capa da Veja, já saiu. Aí eu te digo, eu levo meu filho uma médica, neurologista, referência norte-nordeste, não teve coragem de passar um hemograma. Olha, quando eu levei meu filho, que ele estava no espectro, até a gasometria arterial do meu filho estava prejudicada. Os exames deles de sangue estavam... As vitaminas... Outra coisa que eu queria falar. B12, menino, nem metilava. Aí eu te digo, uma neurologista... abaixo de 400 gera sintomas de depressão. E às vezes a pessoa vai num psiquiatra, tá lá com a B12 lá embaixo, com sintomas de depressão, porque a B12 tá lá embaixo, abaixo de 400, dá esses sintomas, e ela sai de lá com um remédio tarja preta depressivo. Aí não mede uma vitamina D, não pede um magnésio, não pede um zinco, não pede um ABC, não pede um B12. Não pede um exame antropológico. O cérebro funcionar, os neurotransmissores, precisa que tudo isso esteja harmônico. Eles não pedem nada disso, mas pega um remédio tarja preta, enfia na pessoa e tchau, boa noite. Isso mesmo. Vai ser feliz. Porque é muito cômodo, né? É muito cômodo. Então, assim, gente, essa daí é a medicina do passado, né? Porque informação é tudo. Isso é até enquanto o povo não sabia. Graças a Deus hoje já existe internet. Graças a Deus hoje nós temos muitas pessoas que estão à frente batendo nisso. Graças a Deus existe um Google dos Estados Unidos onde a gente pode traduzir as coisas. Porque assim, hoje eu jogo no Google, aparece isso. Na época do meu menino não aparecia nada. Eu colocava assim, autismo e dieta. Não aparecia. Não aparecia nada em português. Agora, quando eu jogava no Google dos Estados Unidos, aparecia. Hoje, se jogar no Google do Brasil, aparece. Mas antigamente, isso não aparecia. Então, assim, é o básico. Ver como é que está o organismo. Que o organismo descompensado, claro que vai dar sintomas no cérebro. É tudo junto, né? Não tem nada separado. E aí o povo ele não quer ver o básico e ainda fica com raiva de profissionais que se dispõem a estudar para nos ajudar. Eles chamam de charlatão. Chamam de mercenário, é o que eu digo, né? Eu queria saber onde é que o médico ganha quando manda você comprar uma feira. Eu queria saber onde é que está a comissão desse médico. Eles chamam esses médicos de mercenário. Então, o médico manda você cuidar do intestino, né? Você começar a lavar a verdura, a ter mais comida saudável, aí ele é mercenário. O outro que receita lá, a hora que ele prescreve, já cai a comissão na conta, aí ele é assim, Carla, a gente está, né, de lobos com pele de cordeiro, né? Que muitos não querem que a gente descubra a verdade, porque o autismo movimenta milhões e milhões, é uma indústria fortíssima,
E é o que eu digo no meu canal do YouTube e também por aqui, você não precisa vender a sua mãe para recuperar o seu filho, né? Você não precisa. Até queria falar aqui, pessoal, porque a Carla está fazendo por nós, né, Carla? A Carla está sendo a ozonoterapeuta do João, a gente está bem satisfeito. Falei de você aqui esses dias, né? Depois o pessoal vai me procurar no privado, eu sei que vai acontecer aí depois dessa live, mas a gente está à disposição. E falou assim, olha, Michele, eu cobro X para dar uma assessoria, para acompanhar essa criança. E eu falei, Carla, por que você cobra tão pouco? Não foi, Carla? E aí você me falou assim, porque Deus já deu para mim o que eu queria e eu não como desse dinheiro. O meu pagamento eu já recebi. Então, pessoal, tem pessoas e pessoas no meio né, dessa vida, desse universo de autismo. Você deve encontrar pessoas corretas e você tem que caminhar com essa esperança no coração. Se a Carla conseguiu, se eu estou caminhando para isso, você também pode conseguir. Por que a Carla... E várias, não foi só não. isso. Michele, lá naquele grupo, nós já temos outras mães, é importante, eu acho que a próxima live tem que ser com a Regina. Gente, a Regina. A Regina tem um filho raríssimo, que além de ter uma síndrome raríssima, ainda também entrou no espectro. Eu acho assim, interessante também todos conhecerem a história da Regina. E hoje também o filho dela já está... Olha aí, tem muita história. Além de tudo, está fora do espectro. Muita história. E o que eu queria finalizar, Carla, nós vamos ter que fazer uma outra live, foi uma pena, a gente perdeu bastante a linha de pensamento aqui, mas não importa. O que eu queria dizer para o pessoal de casa, o que acontece, né? Eu conheci a Carla no grupo de mamães que faz ozônio, a Carla dando essa assistência, né, o valor dela assim, até me deixou constrangida pelo que ela falou. Ela falou, olha, Michele, Deus já deu o que eu queria para mim, então eu faço com amor. Às vezes eu ligo domingo para ela e eu falo, ai, desculpa que é domingo. Não, pode estou falando para fazer isso, eu não sou exemplo, viu? Mas a questão do ozônio, pessoal, a gente não precisa também gastar uma fortuna lá fora. A gente pode adquirir, né, a máquina e ser acompanhado de um profissional. O que a gente aqui não sugere, né, e não é viável, que você faça as coisas sozinho ou que você pegue protocolo generalizado. A Carla também é contra esse protocolo generalizado que está por aí. Mais um acompanhamento da casa, de um ozonoterapeuta, mais uma máquina de boa qualidade dentro da sua casa, você pode sim, né, fazer os procedimentos em casa, acompanhado sempre de um médico. É isso que você faz, né, Carla? Hoje você trabalha com isso, eu queria que você contasse um pouquinho do seu profissional, do seu dia a dia também. Não, é porque isso é uma coisa assim que entrou mesmo na minha vida, porque eu comecei a tratar dos filhos das mães, dos grupos. Várias crianças começaram a sair, várias crianças que também não podiam medicação. Eu comecei a tratar essas crianças doentes. E aí eu comecei, aí a médica do meu filho viu como meu filho ficou, começou a pedir para eu fazer ozônio nela, e ela já me trouxe outra médica, que já me trouxe outra médica. E eu fiz ozônio até em psiquiatra em São Luís. E aí foi quando eu já estava... Depois eles me convidaram para trabalhar na clínica deles. E aí foi quando o meu marido ele foi morar no interior. E aí eu vim parar aqui em Pinheiro. Mas estou muito feliz aqui em Pinheiro. Quero fazer... Estou fazendo e não pretendo mais sair daqui de Pinheiro. Eu estou bastante satisfeita mesmo aqui. Então hoje eu tenho uma clínica que é sobre terapias integrativas. Lá eu tenho... biomate, tem ozônio. E aí, hoje em dia, como eu aprendi a fazer isso, então eu me dedico hoje a trabalhar realmente com isso. Esse é meu público, tudo com ozônio, porque como eu disse para vocês, tem uma Carla antes do ozônio e uma Carla depois do ozônio. O meu preço continua o mesmo lá na clínica de 6 anos atrás. Eu nunca aumentei nenhum real, porque justamente lá onde eu trabalho, não é só gente que tem condição que pode fazer ozônio. Aqui hoje eu tenho pessoas de todas as condições financeiras. E às vezes viram e digam assim, ah, Carla, mas é porque eu só... E como é que é para pagar? Eu digo, você vai pagar do jeito que você pode pagar, mas você não vai deixar de fazer por... Que maravilha, que lindo, Carla, que lindo. Você é uma mulher de tirar o chapéu, viu, Carla? Eu queria te agradecer muito, tá bom? Você é uma querida.
E Deus abençoe sua família, siga abençoando vocês, tá bom, Carla? Eu costumo falar, cara, que o tratado do autismo é como Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô escutando. Então, é como uma orquestra sinfônica, né? Estou. Se não entrar cada instrumento no momento certo, não tem o efeito tão lindo que é a música clássica, por exemplo, né? Então, se entrar com ozônio antes de desparasitar, de fazer algumas coisas, de fazer uma dieta, por exemplo, não vai surtir o mesmo efeito. Então, tudo tem o tempo certo, né? E isso, o seu tempo. E isso, a gente realmente... Isso é bom. Todas as terapias são boas. Isso, tudo que a gente faz, eu e minha esposa... Cada um no seu lugar. Tudo que eu e minha esposa fazemos em casa, a gente faz pautado com profissionais, não é dois loucos que resolveu criar um método e fazer. Então, assim, tudo que a gente faz é porque profissionais capacitados e que têm autoridade, assim como vocês, estão nos orientando, entendeu? Tá certo. Obrigada pela confiança. Tá bom, pessoal? Boa noite. Desculpa aí de ter falhado algumas vezes. Essa live vai ficar gravada e nós vamos... Os pedaços vão ficar gravados e nós vamos tomar para a gente conversar mais a respeito de ozonioterapia, do trabalho que ela faz, do acompanhamento, e vocês vão gostar dessa. Boa noite, Obrigada, Carla. Michele. Obrigada, um abraço da família. Tchau. Tchau, cara.